Mais uma série, check. Essa é a última mensagem da série Plenitude de Vida. Mas eu quero que você saiba, nesse exato momento, já tem algo novo vindo, palavras já foram geradas, e aqui nós não vamos parar por nada. O Senhor nos chamou, e toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem do Senhor para você aqui, para você começar a sua semana na presença do Senhor e mudar a sua história com Ele. A gente vai começar essa última mensagem, que é sobre uma rotina que resguarda o teu futuro, e não só resguarda, como altera ele. Mudou a minha vida primeiro. Essa palavra me pegou, me moeu primeiro, mas agora é com você. Você nunca mais vai terminar um dia se sentindo inútil e com vergonha do que fez. Em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Eu vou só pedir um favor para você antes da gente começar. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. É lindo! E vamos para a última mensagem da série Plenitude de Vida. Aleluia! Como é bom. Oi, tudo bem? Você tá aí ainda? Ó, essa mensagem, ela me pegou. Antes de falar para todo mundo, sabe quando Jesus corrige a gente e corrige com amor, mas de um jeito que a gente fica morrendo de vergonha? E não foi na frente de ninguém, foi só eu e ele mesmo. Bom, eu tinha uma forma de viver, e o dia que o Senhor falou comigo, mudou. E quando mudou a forma, mudou a colheita. A colheita é outra, porque todas as decisões que você toma pensando a longo prazo, baseado no que Deus te chamou, você preserva o teu futuro na presença do Senhor Jesus. E nem um dia é em vão quando nós estamos na presença dEle. Nem um dia. Então, eu quero caminhar com você num texto, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15. Paulo está dando um conselho, e esse conselho é para nós. Ele começa dizendo: portanto, sejam prudentes na maneira que vocês andam. Não andem como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor para você. Amém? Bom, essa mensagem é desconfortável. Se você não quiser ser confrontado, essa é uma boa hora para você sair. Porque tem coisas que, quando a gente ouve, provocam vergonha na gente. E Deus usa elementos, surpresas da história, para expor aonde mora a nossa fraqueza. Então deixa eu começar a te explicar. Nós somos uma geração que se subdivide entre millennials, lembra? Baby boomers. É chato falar disso agora, mas a geração que nasceu de 94 para cima, que são os millennials, a maioria deles estão
com problemas emocionais. Lia um artigo essa semana que dizia que eles procuraram um sucesso e encontraram um burnout. E é desafiador isso, porque quem é da nossa geração, que veio antes, eu tenho 34 anos, nasci em abril de 1990. A nossa geração, quando nós viemos para esse mundo, a internet ainda era um advento novo, o computador não estava na casa de todo mundo, o telefone só ligava. Cadê os irmãos velhos aqui? Levante a mão, você que tem botox, preenchimento. Irmão, a nossa geração, ela não é a geração dos milênios, mas é a geração que conhece todos os procedimentos, que já chegou a nossa hora de usar. Amém? Tem gente que não fala, é natural. Não é. Tem botox, tem preenchimento, as irmãs com a boca grande falando, nossa, natural. Aí os filhos nascem, não puxa ninguém. Bom, isso é uma crise para depois que a gente vai ter. Mas a gente teve uma visão de mundo, ou uma cosmovisão um pouco diferente. A gente usou a internet de escada. A geração que veio depois era a DSL. A gente não sabia o que era Wi-Fi. A gente usava cabo. Entrava depois da meia-noite. É que eu estou em Tubarão, né? Aqui o povo já tinha DSL antes, vai saber, muito rico. Eu, meu irmão, era meia-noite, 3025 8300. Eu lembro do discador do Pop. Aí conectava, e aí você botava Google, ia sair, tomava café, via um filme. E podia ser até o Titanic. Aí você voltava e aí estava aberto, se Deus quiser. A gente conversava através do MSN, antes através do Mirk. A geração que veio depois, ela já nasceu com Wi-Fi, tudo é muito mais rápido. Minha filha, ela assiste desenho no iPad. E ela tem 2 anos. E ela já sabe o que ela quer. Eu falo, o que você quer ver, filha? Ela diz o nome, eu coloco e ela fica com o dedinho assim. Porque ela está em outro nível da vida já. Eu demorei há muito tempo para chegar naquilo, mas ela já nasceu. Só que tem um problema. A gente tem tanta coisa nessa geração que o mais importante a gente já perdeu. A gestão do tempo. A nossa gestão do tempo é a pior de toda a história, pela quantidade de distrações que nós temos. Se você observar, você passa uma grande parte do dia no telefone e vendo coisas nada a ver, surfando, vendo coisas que não precisa, se alimentando do que não te edifica. Quando você chega em casa, você vai para a TV, assiste uma série atrás de outra. Os irmãos Dorameiro, amém. Ai, lindo. Você só fala pelo WhatsApp, você ouve no 2x. A gente está totalmente desconectado, ao mesmo tempo que estamos completamente conectados. A questão é, nós desconectamos do que importa e conectamos do que não interessa. Você vai numa festa, tá todo mundo com o telefone na mão, filmando, fazendo foto, ninguém curte mais nada. Você vai na Disney, num dos parques mais incríveis do mundo, na hora do show de fogos, todo mundo está filmando, ninguém está assistindo. A gente está perdendo tempo precioso. A gente está gerindo mal o nosso tempo. O nosso tempo acelerou e a gente não percebeu. E tem um problema, é o dia que a conta chegar. Quando a conta chega, você descobre que o tempo não volta. Então, se você tem filhos hoje e seus filhos são pequenos, saiba que você vai ter no máximo 16 meses com eles totalmente em casa.
É loucura, mas é a realidade. São 16 meses. Se você somar os dias que você trabalha, o tempo que você fica fora, as férias escolares que você sacrifica pouco, não fica junto, é só isso que você tem. O tempo que você tem com os seus pais, são poucos natais que sobram, são poucas viradas de ano que faltam. Mas o mais difícil de tudo isso é, nós estamos construindo uma vida sem organizar a rotina, sem priorizar o que importa, e daqui a pouco a vida vai bater na porta, vai cobrar a conta, e a gente vai ter muita vergonha do que gerou. Nossos filhos não nos veem dentro de casa, nossos filhos não brincam com a gente, nós não brincamos com os nossos filhos, nós não dedicamos tempo para as coisas do Senhor, a gente não tem tempo para absolutamente nada. Se alguém pergunta, você diz: eu não leio a Bíblia porque não tenho tempo. Se alguém pergunta, você ora? Eu não oro porque não tenho tempo. Se alguém diz, você dedica tempo com seus filhos, você tem 1 milhão de desculpas para dizer o porquê não vai. E esse é o problema, a conta vai chegar. E a palavra de hoje é: quanto antes você aprender a gerir o tempo, mais poderoso e extraordinário será o teu futuro. Quando você olha para o que você está construindo, você começa a descobrir qual é a verdadeira prioridade, o que te importa. E nós não sabemos a prioridade, não sabemos o que queremos, não temos uma estratégia clara sobre a vida, nós só vivemos e todos os dias nos sentimos em falta. Nossos filhos não estão conectados o suficiente e cada vez o abismo aumenta. Nossa espiritualidade está fria, morna e cada dia aumenta. Mas as coisas fúteis, a gente está em tudo. A gente dedica tempo para tanta coisa que não interessa. E isso é o que a Bíblia chama de viver como um tolo. O tolo não calcula os seus dias. O tolo não sabe a prioridade. O tolo não vive, ele sobrevive. Ele só anda. Ele não constrói nada e ele tem ótimas desculpas para não construir. Ele diz que tudo vai ficar para trás, que o mundo passa rápido demais e que ele não precisa de tanta coisa. Mas esse mesmo tolo que diz tudo isso, diz porque não acredita que pode, porque não se esforça para tanto, porque tudo tem um preço a se pagar. E o tolo não está disposto a pagar o preço. Se você quer que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo e tenham uma vida extraordinária, existe um preço para você pagar. E você só consegue pagar durante a infância. Se você tentar na adolescência, às vezes já será tarde demais. A sua vida espiritual, existe um preço a se pagar. Mas se você não pagar o preço no dia que você mais precisar, você não saberá para quem correr. E se lembrar de, não terá coragem para, por conta da vergonha. Os nossos amigos são descartáveis. Nós não cultivamos mais. Nós deixamos ao acaso. Hoje nós dizemos: você precisa ir lá em casa, mas a gente nunca diz a data. A gente diz: vamos marcar uma hora, mas a gente nunca diz a data, porque a gente não quer perder tempo, mesmo vivendo uma vida cheia de perda de tempo. A gente diz para os nossos filhos: nós vamos ficar juntos, mas você fica com o telefone junto com o seu filho, e o seu filho fica sozinho do teu lado. A sua esposa não quer ver você mais dentro de casa, porque ela se irrita com você. Você não tem mais prazer na sua esposa, porque vocês não cultivaram absolutamente nada. Quando estão juntos, estão falando do que está lá fora, não falam mais do que está aqui dentro. Conversam sobre tudo e não conversam sobre si. Não colocam as cartas na mesa. Maridos traem as mulheres porque dizem: minha mulher não me procura. Nossa vida sexual é trágica, mas você nunca dedicou um tempo para dizer que ela era linda,
que ela era maravilhosa, que ela é a mulher da sua vida. Então a colheita chega. Os filhos crescem e não querem saber de Jesus, não querem saber daquilo que você viveu, estão desconectados porque não tem honra envolvida. E tudo isso, que é tão complexo no fim, é simples demais no começo. É loucura, mas o que um dia é extremamente complexo, se você colocar o problema para ser resolvido no começo, é a coisa mais simples do mundo. Viver de maneira sábia é viver de maneira premeditada, de longo prazo. Então, tudo o que eu faço, eu apresento ao Senhor, porque não quero viver por pouco tempo, quero viver para o resto da minha vida. Vou ser mais específico com você. Nós vivemos uma realidade onde nós viajamos o mundo todo para falar de Jesus. Eu poderia fazer isso 31 dias por mês, mas eu escolhi fazer 10. Por quê? Porque se eu fazer 30, no próximo mês os meus filhos não me honrarão mais. No próximo mês a minha esposa não vai me tratar mais da mesma forma. No próximo mês eu não vou pregar mais com a mesma paixão, porque não tenho tempo para sentir saudade do que vivo, porque vivo tanto que esqueço do que a prioridade real está escondido na minha casa, dentro do quarto, me esperando chegar. Eu não oro porque não tenho tempo, mas eu só consigo ter fruto quando o assunto é a obra do Eterno, se a minha vida de oração estiver em dia. Eu não leio a Bíblia porque não entendo, mas você nunca vai entender um livro que você não se debruça para compreender aquilo que ele está dizendo. E essa é a questão. Como se faz para resolver? Aí o apóstolo Paulo vai dizer: não seja tolo, seja sábio. Sábio. Aí isso vem para o coração. E aí, se você quer saber sobre sabedoria, você vai para Provérbios. E aí começa as lições. Você vai aprender sobre honra, sobre honrar o pai e a mãe. Você vai aprender sobre a mulher adúltera, sobre o homem que troca a família por um caso de minutos. Você vai aprender sobre como educar os filhos. E você vai entender que a coisa mais importante que o ser humano tem na terra é o tempo. O salmista vai dizer: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Tiago capítulo 4 versículo 14 diz: o que é, pois, a vossa vida, senão um vapor que aparece e logo desaparece? Há alguns dias atrás nós estávamos anunciando o primeiro filho que viria ao mundo. Hoje os 3 filhos já cresceram, já falam, e o mundo mudando cada dia mais. Esses dias eu estava entrando na igreja, num dia quente, com uma igreja cheia de rosa vermelha, super brega. E hoje já se passaram 16 anos. É isso. E o que eu colho hoje, a semeadura começou em abril de 2009, quando eu tive meu encontro com Jesus. Mas algumas coisas no caminho se perderam, e o Senhor teve que me resgatar para que eu não me tornasse o tolo da história que prego. E a primeira coisa que o Senhor me tratou foi nisso aqui, na palavra. Chegou uma hora que eu sabia tudo e a minha vida devocional se acabou. E o saber tudo é um sofisma, porque não é real. Você vai viver a vida toda e não vai saber de tudo no final. Você vai saber pouco do pouco do pouco. Mas quando você fica confiante, você perde. Eu perdi isso aqui. Eu parei de ler a Bíblia. E quando eu parei de ler, eu parei de orar. Então, quando eu menos percebi, eu estava na frente de milhares de pessoas, falando de um Deus que eu não tinha mais compromisso com Ele. Eu não tinha mais rotina com Ele. Então, sendo bem sincero para você, eu ficava com muita vergonha,
porque eu não podia dizer sobre orar e ler a Bíblia, porque eu tinha perdido o hábito. O Senhor me tratou. Meus filhos, papai trabalha com internet, papai precisa estar no telefone. E os meus filhos dizem para mim: não, pai, você não precisa de telefone. Aí o João, um belo dia, estava comigo assistindo filme, e ele fez um negócio. Ele levantou, tirou o telefone da minha mão, levou no lugar mais longe que ele podia, soltou o telefone, voltou e falou: pai, tem como você assistir o filme comigo? E eu disse: mas eu estou assistindo o filme. Ele falou: não, você está mexendo no telefone, pai. Assiste comigo o filme. E aí eu comecei a pensar: quanto tempo eu fiquei com meu filho sem estar com ele? E fiquei com vergonha. Um dia, abri o relatório do meu telefone e vi que eu passava mais de 4 horas por dia nessa porcaria de telefone. E nem tudo era trabalho, nem tudo era obrigatório, mas era eu que estava gerindo o meu tempo errado. Atividade física eu não fazia, porque não tinha tempo. Então, aquilo que o Senhor usa para alcançar, que é o nosso corpo físico, estava abandonado. E aqui mora a realidade do tolo, o dia que ele se olha no espelho e vê que está construindo uma casa de cartas que qualquer vento destrói. Meus filhos, longe. Minha vida com Deus, fria. Meu casamento com a minha esposa, esfriando. Mas eu estava aqui, pregando lindamente, falando de Jesus. E as pessoas falavam que Deus falava com elas. E é claro que Deus falava, mas era por misericórdia de quem estava ouvindo, não sobre quem estava falando. Só que chegou um dia que eu olhei no meu espelho e falei: eu preciso mudar. E eu quero que essa palavra sacuda você hoje, porque tudo que você semeia hoje determina a proporção da tua colheita no futuro. Então vou te falar: organize a prioridade da sua rotina. Organize aquilo que você faz no dia, para que quando você chega em casa, ao colocar a cabeça no travesseiro, não tenha vergonha do que plantou ao longo do dia. É tão simples, mas a gente prefere dizer que não tem tempo. Mas posso te dizer, a facilidade de consertar as coisas é maior do que você imagina. É mais fácil. Para você resolver a sua vida com Deus, volta para o básico. O que é o básico? Fala com Ele. Ele é a Bíblia. Mas David, eu não tenho tempo. Você tem. Fala um pouquinho da perto de você. Fala: você tem. Aí eu sei que você está pensando: mas é porque você não trabalha 8 horas por dia. Eu trabalho mais. Eu trabalho mais do que 8 horas por dia. Eu sei o que você pode pensar, mas você decide o que você faz. Então tudo bem. Então, o teu patrão determina o que você faz durante 8 horas por dia? E as outras horas que sobraram? Quem é que determina? Quem é que determina as outras horas que sobram? Porque se de 24 dominaram 8, o que você faz as demais horas? Você só tem tempo para dormir? Porque se você quer dormir de maneira saudável, 7 a 8 horas. Então tem 16 horas que se perdem. Mas para chegar em 24 ainda está faltando coisa. Oito horas que, se você for inteligente, você salva o teu casamento, você cuida dos teus filhos na presença do Senhor, você tem uma vida espiritual vibrante, seu corpo físico é cuidado e a sua vida é transformada no futuro. É muito simples. Começa o dia. Antes de sair de casa, mas eu começo às 8, então acorda às 6. Acorda às 6 horas. Acorda às 6. Quando eu comecei a calcular o tempo para fazer o que eu precisava fazer, eu comecei a descobrir que para fazer o que eu precisava acordar mais cedo. Não era sobre dormir mais tarde, era sobre acordar antes. E eu sei que isso incomoda a gente, porque a gente vai ter que sacrificar no começo, até o dia que aquilo que a gente sacrificou vire um hábito na nossa vida. Agora, eu comecei da seguinte maneira: eu começo o meu dia dentro do meu escritório de porta trancada e ninguém pode entrar. É eu e o papai. Jesus. Acordo, abro a porta do escritório, entro, não quero que ninguém enche minha paciência.
porque aquilo me alimenta, a palavra me alimenta, a vida com Deus me alimenta. Aí eu saio, tomo café, como o que pode comer. Dá vontade de comer umas besteirinhas? Dá, mas a gente cuida. Às vezes escorrega, mas come. Aí eu vou começar minha rotina. Mas antes, eu vi a minha esposa, eu beijei ela, eu lembrei ela o quanto eu a amo, eu falei o quanto ela é importante para mim. E aí o dia começa, e aí eu vou trabalhar, e aí o pau pega. Vou para academia, vou para o escritório, às vezes fico em casa trabalhando via remoto, mas daí chega 4 horas da tarde. Se eu estou em casa, eu tenho um endereço, eu vou buscar meus filhos no colégio. Chego no colégio, espero eles saírem. Quando eles saem, entram no carro, eu começo a perguntar: como é que foi o dia de vocês? Aconteceu alguma coisa? Você não tem noção de quanto BO já salvei meus filhos por olhar nos olhos dele e esperar a resposta que ele tinha. Você não tem noção o quanto você descobre quando olha para os seus filhos no fundo dos olhos dele e dedica tempo para ouvir o que ele tem para te dizer. Você não tem noção o quanto Deus pode usar uma criança para mudar a vida de um adulto, até o dia que você para e ouve o que ele tem a dizer. Aí vamos para casa, jantamos todo mundo, vamos para a cama 8h30 da noite. Estou contando meu dia para você. Estou abrindo minha vida aí. Minha esposa ama quando eu sou fofoqueiro assim. Aí eu vou para o quarto com meus filhos, eu, João e o Noah. Conto uma história. Antes talvez a gente assiste alguma coisinha junto que eles querem ver, mas vamos para o quarto, contamos uma história, oro por cada um faz a sua oração. E é engraçado, porque eu consigo descobrir a personalidade do meu filho de maneira mais clara na hora que ele está orando. Um agradece mais por uma coisa, outro agradece mais por outra. Esses dias o João estava orando e disse: Jesus, obrigado pelo papai, obrigado pela mamãe, obrigado pela Serena, obrigado pela vovó, pelo vovô. O Noah começou a chorar. O Noah desatinou de chorar. E aí eu falei: o que foi, Noah? Ele não orou por mim. Como que eu vou saber que meu filho precisa de uma palavra de afirmação para sentir amado, se eu não paro para ouvir o que ele está falando? Aí resolve: João, ora pelo Noah. Agora, essa semana, 2 dias atrás, o João se arrumou. O João gosta de colocar panca lá, se veste todo trabalhado no estilo. E o Nonô é pequenininho. O Nonô viu ele saindo do quarto, foi lá e colocou a roupa igual. O pau fechou. Eu estava no escritório ouvindo os dois, e o Nonô querendo chorar. E o João, chegou uma hora que o João falou assim: ô burro! Irmão, eu igual um gato, eu saí de dentro do escritório, fui nele. O que está acontecendo? O João já começou a chorar. É porque ele está se vestindo igual eu. E eu falei: por isso que ele é burro. Aí sentei, falei: seguinte, João, se o Noah está se vestindo igual você, o pai te entende, você tem que ter a sua individualidade, mas é porque ele ama tanto você que ele quer se parecer contigo. Então o que te incomoda, pode te incomodar um dia por semana, mas você não pode incomodar a semana toda, porque ele quer ser igual a você. Olhei para ele e falei: Noah, você ama o João? Ele falou: muito, pai. O que você mais ama nele? O estilo dele. Olhei para o João e falei: João, ouviu? O que você mais ama no seu irmão? É tempo. Você não consegue fazer isso se você não dedicar tempo. Aí, os meninos dormem. A Serena já dormiu. Ela tem a rotina com a mãe dela, é um pouco diferente. Ela que decidiu que era ela a mãe dela. E, felizmente. Aí eu e minha esposa se encontramos. Isso é 9 horas da noite. Aí, banhinho. Ela faz um chá. Às vezes ela leva um chá. Não entendi. Às vezes ela leva um chá pro quarto. A gente não toma na cozinha. Vocês têm que melhorar essa cabecinha de vocês aí. E pareceu que o dia passou rápido, mas tudo que foi semeado ao longo do dia, o outro dia acorda mais forte. Tudo que você faz de maneira intencional hoje,
amanhã acorda mais forte. Você quer que algo fique vivo? Tenha cuidado todos os dias. Eu vou ser mais específico com você. Você quer ter um casamento maravilhoso? Semeie generosidade, tempo, palavras de amor, gestos de carinho todos os dias. Você quer que seus filhos amem você e nunca te abandonem? Ensine eles no caminho que se deve andar. E a Bíblia diz: eles crescerão e não se desviarão dele. Ei, você quer que a sua vida espiritual seja vibrante, que a sua fé seja extraordinária? Busque o Senhor de manhã, de tarde, ao meio-dia, em todo momento. O Senhor vai descer sobre você, a sua fé será alimentada. Você quer ter amigos leais? Alimente as amizades que Deus te deu. Não custa nada pegar o telefone e ligar uma vez por semana para pessoas que importam e dizer que você as ama e dizer que você se importa. E quando você dizer que quer se encontrar, diga a data que vai acontecer. Não diga como se você não quisesse, porque já está ficando chato esse negócio de vamos marcar, vamos tentar. Não, vamos fazer. Qual que o dia que está livre? Abre aí. Não consigo ver agora. Não, vamos decidir agora. É dia 10, então dia 10 eu vou na tua casa ou tu vai na minha e nós vamos ter tempo junto. Irmão, isso é escolha, prioridade. Quer tempo com o teu filho? Quando você quer tiver um tempo com o teu filho, desliga o telefone, bota longe de você. Sangue de Jesus tem poder. Sai, Satanás, do telefone que está perto de mim. Vai pro teu filho, senta na frente dele, olha no olho dele, diz: eu amo você por conta disso, por conta daquilo. Filho, como é que foi o teu dia? Você vai ver o teu filho fazendo assim, ó, puf. Ele, meu Deus, ele no outro dia vai melhor para o colégio, ele estuda mais, ele aprende mais, ele se relaciona melhor, a vida dele muda. Porque quando você toma uma decisão intencional no teu dia, na tua rotina, o Senhor se encarrega de fazer com que o teu futuro se torne extraordinário. Chega um momento que tudo aquilo que você fez de maneira sacrificial se torna parte do teu dia, e o dia que você não fizer vai te fazer falta. O nome disso é uma rotina que altera o nosso futuro de verdade. Chega uma hora que você não consegue mais viver longe de Jesus. Chega uma hora que você não consegue mais viver longe da esposa. Chega uma hora que você não consegue mais perder tempo ao invés de ter tempo com os seus filhos. Chega uma hora, meu lindo, que tudo aquilo que te custava se torna parte do que você precisa. E é nesse dia que o apóstolo Paulo vai dizer: isso é viver de maneira sábia, remindo os dias. E isso salva você de um futuro trágico. Então, lindo, eu quero te sacudir hoje. Não é para você chorar, não é para você fazer você rir, é fazer você ficar com vergonha. Porque se na tua rotina falta o básico, você está fadado ao fracasso. Desculpa eu te dizer, mas lembra que eu falei no começo? Eu avisei. Meu lindo, se você quer que a sua vida seja extraordinária, você precisa colocar coisas importantes na sua rotina. Vida com Deus, vida com a família, vida com os seus filhos. Dedique tempo, olhe nos olhos, diga o que precisa ser dito, que a colheita vai chegar. Agora, se você vive de maneira descompromissada, o tempo passa e quando você perceber, não dá mais tempo de remir o tempo. Eu tenho 34 anos. Eu queria ter ouvido essa mensagem no primeiro ano do meu filho mais velho, porque eu não consegui educar ele da mesma maneira. Hoje ainda estou corrigindo coisas que deixei em aberto no passado com ele. Minha esposa, ainda estou corrigindo coisas que deixei em aberto no passado. Mas daqui para frente, a rotina resguarda o meu futuro, resguarda a minha vida pregando o Evangelho, resguarda o meu casamento para ter autoridade para falar sobre a família de alguém, resguarda os meus filhos para que um dia não sejam a minha vergonha, mas o meu orgulho, resguardam a minha carreira, resguardam a minha história. Tudo o que você decide sobre o que você faz no dia se torna uma semente para o teu futuro. Eu vou terminar dizendo para você: durma de um jeito, e quando acordar, pegue as sementes certas para plantar. Plante as sementes certas e volte todos os dias
para regar a semente, até um dia que a semente frutifique, cresça e se torne uma sombra para você descansar no futuro. Porque isso só é possível quando a gente volta naquilo que nos importa. E a prioridade não é o dinheiro que você vai ter na conta no final da vida. A prioridade não vai ser o carro que você vai andar no final, porque tudo isso é passageiro e troca de mão. A prioridade é: o Senhor estará com você todos os dias e para sempre. E nos últimos dias estarão com você sua esposa, seus filhos e seus amigos verdadeiros que foram construídos ao longo da sua história. Esse é o plano A. O plano B é chegar no final, ter todo o dinheiro, ou às vezes não ter nada, mas não ter ninguém para compartilhar, não ter um filho para que te visite, e aí você vai ser o amargo que vai dizer: minha vida nada deu certo. Tinha tudo para dar certo, mas você escolheu as sementes erradas. Essa mensagem, ela não começa aqui. Ela começa amanhã de manhã, porque o dia já foi. Você entendeu? O que você fez hoje não tem mais como voltar. O tempo que você usou não tem mais como voltar. Agora amanhã, sementes novas, decisões novas. Filtre o que você vê, filtre o que você escuta, dedique o tempo para o que importa, e você vai perceber uma parada maravilhosa. Você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dizer: Jesus, obrigado pelo dia, obrigado por tudo que o Senhor fez, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado porque o Senhor está cuidando de tudo. Senhor, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Ei. Mas eu sempre preciso terminar da maneira certa. Existe uma semente que é a mais importante de todas, e que é você que decide o dia que ela cai na terra, que é o seu coração. Porque tudo, sabe, tudo depende de uma decisão principal. Jesus precisa ser a prioridade. Eu vou ser mais específico com você. A sua vida se torna frutífera e extraordinária quando somos enxertados na videira que é Jesus. Sem Ele, somos galhos secos na beira da estrada. Mas a Bíblia diz que quando somos enxertados nele, frutificamos, geramos fruto que perduram gerações e é para a glória do nome dele. Ou seja, só dá para ter essa vida, esse futuro incrível, se Jesus for a prioridade. Você pode dizer com a boquinha que Jesus te deu? Diga: Jesus é a prioridade. Mateus capítulo 6, verso 26. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vou fazer um apelo, 2 perguntas, e é a sua decisão que muda o seu futuro. A palavra chegou para você, e ao mesmo tempo que ela te liberta, ela te torna inexcusável da verdade que recebe. Jesus precisa entrar na receita. Jesus precisa entrar no teu coração. Jesus precisa entrar na tua casa. Jesus precisa ser o alicerce das tuas escolhas. Jesus precisa ser o dono da rotina. Se Ele não entrar, a vida é tola, a vida é vaga e sem propósito. Mas hoje
há uma pergunta sobre você. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Está na hora de você abrir a porta, porque quem manda na rotina não é o funcionário da casa, é o dono dela. Você não entendeu, vou melhorar. Quando ele entra, é ele que governa, é ele que decide, é ele que te acorda, é ele que faz tudo acontecer de maneira diferente. Então eu vou perguntar 2 perguntas. A primeira, para você que nunca entregou a sua vida a Jesus. Nunca. Você diz que crê, você diz que acredita, mas ele nunca foi a realidade da sua vida. Então está na hora. David, o que eu tenho que fazer? Nada, o preço já foi pago na cruz do Calvário. É só dizer: Jesus, eu reconheço, sou pecador e tu és o meu Salvador, que morreu na cruz do Calvário no meu lugar, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, amém. Lembra o que eu disse? Quando a gente resolve no começo, é muito mais simples do que tentar resolver no final. Porque está na hora de fazer isso, sabe? Para que a sua vida mude. A segunda pergunta é para você que já foi do time e está vivendo uma vida longe dele, perdendo tempo. Aí você veio aqui hoje, caiu no golpe. O Senhor te achou. Você está aqui e está morrendo de saudade do que já viveu. Então eu preciso te dizer: a porta da casa do Pai permaneceu aberta para que você pudesse voltar. Amém. Eu vou perguntar. Se a sua decisão for sim, você vai levantar as mãos, a gente vai orar, vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. E se você estiver tomando a decisão na sua casa, seja lá onde for, é só fechar os olhos e orar comigo a oração mais importante da sua vida, que muda de verdade o seu futuro e a sua eternidade. Eu vou contar até 3, se a sua decisão for sim, você levante a mão. 1, 2, 3. Não, muita gente, não. Alguém entendeu errado. Eu passei 30 minutos incomodando você, falando coisas que te provocam, que dá um pouquinho de vergonha, e você levantou a mão no final? Não, tá errado. Você deve ter entendido o Black Friday. Não, irmão, o convite que eu estou fazendo é o convite mais importante da sua vida. O Evangelho não é um convite para uma vida perfeita, é um convite para a morte. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Eu vou perguntar de novo, porque eu prefiro que você desempolgue, para que amanhã você não frustre o Senhor que criou a expectativa. Porque quando você levanta a mão, o Senhor no céu se levanta, os anjos celebram a decisão que você está tomando, os planos se reestabelecem e Ele desce, Ele mora dentro de você. Vai ficar chato você mandar Ele embora amanhã, porque a obra vai começar. A maior transformação da sua vida vai começar e será extraordinária. Se você quer tomar essa decisão, sua decisão não mudou, fica de pé. Ô gente, fica de pé todo mundo para não ficar chato. Não, a gente muda o nome do evento. Não é uma gravação, é Encontro de Desviado 2024. Mas eu posso te dizer, por sua culpa,
Há uma festa no céu acontecendo. Ei, por sua culpa, por sua decisão, a vida dos teus filhos será completamente diferente. Por sua culpa, por sua decisão, suas colheitas serão completamente diferentes, em nome de Jesus. Você vai orar comigo, palavra após palavra, e no final a gente, no amém, faz a maior festa que esse lugar já viu. Porque quando um pecador se arrepende na terra, há uma festa no céu. E se tem festa no céu, a gente pode celebrar aqui. Amém? Só quem está tomando a decisão, feche os teus olhos. Você que está na sua casa ou qualquer lugar do mundo, feche os seus olhos se você puder e repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és meu dono e a minha salvação. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu sou completamente seu, em nome de Jesus.